Olá, amados irmãos, paz seja convosco. Aqui é o pastor Wagner e nós estamos em mais uma aula bíblica online. Estamos trazendo novamente o tema dos tempos, bens e talentos na nossa adoração a Deus. E hoje vamos falar especificamente sobre o tempo, a mordomia do tempo, como adoramos a Deus com o nosso tempo disponível. Vamos aprender alguns conceitos, vamos revisar a importância de nós adorarmos a Deus, servirmos a Deus com o nosso tempo, que é um dos bens mais preciosos que nós temos. Desde já eu quero te encorajar a participar através do chat, faça comentários, faça perguntas sobre este tema, me ajude a enriquecer este conteúdo que serve para abençoar vidas, que serve para edificação de cada cristão, e nada melhor do que nada melhor do que nós estudarmos o que a palavra de Deus diz sobre os temas, para que nós tenhamos a revelação, a iluminação do Espírito Santo para nós aplicarmos na nossa vida prática. Então eu te convido a participar conosco. Não esqueça de curtir este vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, compartilhe com seus amigos e que você possa desfrutar de tudo que Deus tem na sua palavra para nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar lendo a palavra em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A verdade prática que nós temos hoje é que não se pode recuperar o tempo perdido. Esse já é um ditado popular que humanamente nós já percebemos, mas a palavra de Deus, este texto que nós acabamos de ler, ela reforça a necessidade de nós aprendermos a remir o tempo, ou seja, aproveitar, não perder tempo, não desperdiçar tempo, porque temos vivido dias difíceis. E quanto mais nós perdemos tempo, menos tempo nos resta para nós adorarmos a Deus e vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. É indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. O tempo é mais uma das coisas que Deus ele entrega nas nossas mãos para nós administrarmos. Então é nossa responsabilidade. Eu já vi uma ilustração que o tempo é semelhante a uma conta bancária que nós recebemos, quando nascemos, mas não sabemos o valor que tem nela. E a cada dia que passa, nós gastamos uma parte daquele valor e chega um dia que ele acaba. Então, o nosso tempo é determinado aqui na Terra. Alguns 60, outros 70, 80, outros têm a vida abreviada, morrem jovens, partem para o Senhor, ainda jovens, crianças. Todos nós, eu e você, temos um tempo determinado aqui. Então, nós recebemos este tempo para administrarmos, para vivermos da melhor maneira, para louvar e agradar a Deus. Então, pense nisso. Se você soubesse quanto tempo lhe restaria de vida, o que você faria? Você aproveitaria para adorar a Deus ou aproveitaria para fazer tudo o que você deseja fazer enquanto você está vivo? Todos os prazeres. Se eu já sei que eu vou morrer amanhã, então hoje eu vou fazer tudo que eu tenho direito. Tem pessoas que têm esse pensamento,
Mas todos nós temos o nosso tempo definido. Cabe a nós decidirmos como nós utilizarmos melhor aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para administrar. Então, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, é o texto clássico que a palavra fala de tempo. Vamos meditar nas Escrituras. Diz assim, então, a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nosso Deus é perfeito, irmãos. Ele nos reserva tempo para todas as coisas, como diz o primeiro versículo de Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, nunca diga que você não tem tempo para Deus. Nunca diga que você não tem tempo de fazer aquilo que você tem certeza que é correto, que é certo de fazer. Porque Deus dá esse tempo, a palavra de Deus garante. Agora, como nós temos administrado o nosso tempo, aí cabe a reflexão. Introduzindo então o assunto da aula, queridos irmãos, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. Segundo a Bíblia, Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, os vegetais, criou tudo que existe, inclusive a raça humana. Então, no princípio, todas as coisas vieram à existência pela palavra de Deus. E a origem do tempo está nos atos criativos de Deus. O tempo começou a contar, segundo a Bíblia, quando lá em Gênesis 1 disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. O plano original de Deus era que o homem vivesse para sempre. Mas houve a queda do homem, ou seja, entrou o pecado. Adão e Eva foram seduzidos pela serpente e comeram do fruto proibido. Assim, eles perderam a condição e o direito de serem imortais e passaram a ser mortais. Em outras palavras, o tempo deles estava determinado na carne, assim como o nosso. Então, nós passamos a experimentar um relacionamento finito com o tempo. E essa percepção que nós temos, queridos, que a vida, que a existência é efêmera, ou seja, ela passa muito rápido, ela assim como nós, por exemplo, hoje eu tenho 43 anos, mas parece que foi ontem que eu fiz 18 anos, irmãos. Essa percepção da efemeridade da vida, a vida passa e a gente quase não percebe, né? Isso é algo que está dentro do ser humano. E nós precisamos lidar com isso e ser sabedores que temos um tempo determinado, temos responsabilidade quanto ao tempo que nós temos, e um dia vamos prestar contas do que nós fizemos com esta riqueza que Deus colocou na nossa mão, que é o tempo. Quero te desafiar a participar conosco, então. Responda essa pergunta. Como o cristão deve aproveitar melhor o tempo entre trabalho, lazer, família e igreja?
é um desafio, né? Eu conheço pessoas que trabalham fora, servem a Deus, têm funções, cargos na igreja, ainda assim arranjam tempo para lazer, aproveitam com a sua família, tempo para estudar, tempo para dar atenção aos amigos, tempo, como diz ali na palavra de Eclesiastes, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Sempre tem aquele momento que a gente quer ficar sozinho, né? Mas tem momentos que nós unimos a família, os amigos, os irmãos, os colegas. Então, queridos, respondam aí nos comentários como o cristão deve aproveitar melhor o tempo entre trabalho, lazer, família e igreja. Deixe seu testemunho aí se você consegue administrar bem tempo para todas as coisas, se você se desdobra em mãe, mulher, esposa, pastora, líder, professora de escola bíblica, ou você lidera uma célula, um grupo na igreja, uma atividade. Como você se divide? E ainda estuda? Deixe aqui nos comentários, nos ajude aí, porque não tem uma fórmula pronta, irmãos. Cada pessoa tem que ser ciente daquilo que recebeu de Deus e aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível. Estamos estudando, né, já estamos indo para as últimas aulas da sequência de aulas sobre tempo, bens e talentos na adoração a Deus. Espero que você tenha sido edificado, espero que você esteja aprendendo como utilizar bem o seu tempo, as suas riquezas, os seus bens, as suas posses e os seus talentos naturais para adorar a Deus. Espero que no final dessas aulas eu ouça testemunhos de pessoas que estão aplicando a palavra de Deus e estão aproveitando melhor a sua vida, também como cristão, queridos. Nós precisamos servir a Deus com sabedoria. E nada melhor do que nós oferecermos tudo a Ele, porque tudo é dele. E Ele, no comando, tudo está em ordem, querido. Eu te desafio, você que talvez não está vivendo no centro da vontade de Deus, que você entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Entregue o seu coração, a sua vida. E quando eu falo isso, não é apenas o sentimento. Entregue. Coloque Deus na sua rotina. Coloque a igreja na sua rotina. Coloque a palavra de Deus na sua rotina. Aplique na sua vida. Se preciso mudar a sua agenda, redefinir os seus propósitos de vida, faça isso. Assim você vai estar sendo um bom mordomo de Jesus aqui na Terra. Glória a Deus. Vamos falar de conceitos de tempo. A palavra tempo. Vamos ver algumas definições. O tempo pode ser entendido como uma série ininterrupta e eterna de instantes, ou uma medida arbitrária da duração das coisas, duração dos fatos. O tempo é que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, etc. e tal. Queridos, o tempo parece que passa mais rápido para alguns, principalmente, né, comente aí, quando nós estamos de folga, as horas passam rápido, quando nós vemos o dia de folga já acabou, não é assim? E muitas vezes um dia problemático, um dia de trabalho, de estudo, se arrasta, parece que o dia não acaba. Assim como os momentos, por exemplo, de amor entre o casal, parece que são eternos, né? Quando nós estamos com quem a gente ama, parece que aquele momento fica eternizado. Tudo se a gente sabe aproveitar os bons momentos da vida, queridos. Eu quero te levar a uma reflexão profunda, porque eu percebo, queridos, que os cristãos, muitas vezes, eles valorizam muito mais os problemas, as lutas, do que as pequenas vitórias do dia a dia. Então, que nós possamos aproveitar melhor o nosso tempo para adorarmos ao nosso Deus.
Então, nesse sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, dependendo do contexto em que é empregada. O tempo na Bíblia e na teologia. Então vamos ver aqui quais são os termos bíblicos que os autores sagrados utilizaram nos originais grego e hebraico para descrever o tempo, o que significavam. E a primeira palavra é Bereshit, que no hebraico significa no princípio de tudo, ou seja, a eternidade. Quando a gente fala em eternidade, não é apenas sem fim, mas sem começo também, né? O que veio antes do princípio? É até uma reflexão filosófica, mas é isso que a palavra Bereshit quer dizer. E a Bíblia começa com esta palavra, Bereshit, no hebraico. A primeira palavra no hebraico é Bereshit, que é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, queridos, a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido. Quando foi? Foi há 4.000 anos antes de Cristo? 6.000 anos? 10.000 anos antes de Cristo? 1 milhão de anos antes de Cristo? Nós não sabemos. Mas foi no tempo de Deus. Isso é que é importante você aprender nesta aula de hoje. Não é a hora do relógio, não é a data exata, né? Até porque cada povo começou a contar os dias de forma diferente. Nós estamos vivendo o calendário, né, cristão, gregoriano, né? Mas para os chineses, nós já estamos, não sei em que ano lá, eles contam diferente os anos. Os judeus contam também a partir da saída do Egito, se não me engano, ou quando eles chegaram na Terra Prometida, agora não me lembro bem, mas eles contam diferente os anos. Não importa, no tempo de Deus, no tempo oportuno de Deus, ele criou os céus e a terra. Isso é que importa para nós, no tempo de Deus. Assim como um versículo bem semelhante a este é João 1 e 2. Lá no Novo Testamento, o apóstolo João inicia o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio, né, era o verbo, ou seja, no princípio era Deus, o verbo de Deus, né? Jesus é o verbo de Deus. Então, vemos como este conceito de tempo, de início de tudo, ele é peculiar na Bíblia. Ele é diferente do que está escrito no dicionário. Outra palavra hebraica é Yom, que significa um dia natural de 24 horas. Na verdade, não necessariamente 24 horas, mas era um dia, ou seja, o dia para os hebreus, os judeus, é no pôr do sol do dia anterior até, né, o pôr do sol do outro dia. É um ciclo inteiro, tá? Que dá, na nossa convenção, 24 horas, certo? E daí que vem aquelas expressões que talvez vocês já ouviram. Yom Kippur. Vocês já ouviram falar no Yom Kippur? É o dia do perdão para os judeus. É uma festa, ou seja, é um dia, é um feriado nacional em Israel, mas não é apenas um feriado para descansar, é um momento para se pedir perdão a Deus, às pessoas. É um dia especial. Então, esse Yom Kippur é um dia, né? É um dia específico. Assim como está escrito, né, lá em Joel 2:31 sobre o dia do Senhor, né? O dia do juízo, aquele grande e terrível dia do Senhor, que também é Yom Yavé. Ali está escrito no hebraico. Então é um dia específico, um dia
que Deus vai cumprir algo especial. É o dia a dia no qual Deus nos concede viver, Yom. Então, hoje é o tempo, hoje é o dia, né, que nós estamos aqui conversando sobre a palavra de Deus, e Deus valoriza muito o hoje. Deus não está muito interessado no nosso passado, e a Ele pertence o nosso futuro. O que nos cabe é o hoje, é o Yom, hoje. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo de Yom, o dia natural, ou seja, né, assim como nós falamos, vamos falar no tempo oportuno de Deus, mas hoje é o momento, hoje é o dia oportuno. Né? Nós precisamos encaixar os propósitos de Deus, precisamos servir a Deus no nosso dia de 24 horas. Eu sou uma pessoa que muitas vezes digo, né? O meu dia deveria durar 30 horas para que eu pudesse cumprir tudo que eu preciso. Está errado. Eu tenho que aproveitar as minhas 24 horas, o meu dia oportuno, para que eu sirva a Deus com alegria e viva todos os propósitos de Deus, seja trabalhando, seja estudando, em tudo nós adoramos a Deus. Amém? Não se engane. Você não adora a Deus apenas no momento que você está na igreja ou quando você está de joelhos. Você adora a Deus quando você é obediente aos seus propósitos, seja o que for. Se você está lavando uma louça, você está gastando aquele tempo, mas faça glorificando a Deus, faça com um propósito de abençoar a sua família, a sua casa, seja o que for que você estiver fazendo, até o momento de lazer. Eu muitas vezes me senti um pouco até culpado nos momentos de lazer. Como assim, pastor? Às vezes a gente trabalha tanto, faz tantas coisas, que quando a gente para descansar, parece que a gente está em dívida. Parece que a gente precisava estar fazendo alguma coisa e não está. Mas dentro da nossa mordomia cristã, a gente precisa também separar um tempo para o lazer, para o descanso, porque até o Senhor descansou. Eu e você não somos melhores que Deus. Então nós também precisamos descansar. E melhor é descansar no Senhor. Outro termo que a Bíblia fala sobre o tempo é cronos, do idioma grego, que significa o tempo que pode ser medido, contado e definido. É o tempo do relógio, em outras palavras. Cada segundo que está passando, este é o cronos. E o tempo, ele costuma ser implacável. Como eu falei, né? Eu sou um homem de 43 anos, que parece que foi ontem que eu tinha 18. Pois é, o tempo passa e a gente não percebe. E é isso que se refere à palavra cronos. Este tempo que está contando mesmo quando nós não percebemos. E muitas vezes nós desperdiçamos este tempo cronos. E é aí que muitas vezes a gente vê, é muito tarde para estudar, é muito tarde para casar, é muito tarde para ser um pastor, uma pastora, ser um missionário. Nunca é muito tarde, queridos. Agora que a gente perde tempo, a gente perde muito tempo na vida, sim. Cronos é considerado o tempo do homem, o tempo cronológico. Além do dia de 24 horas, é claro, refere-se a semanas, meses, anos, décadas. É o tempo que passa. Veja o que o salmista fala ali no Salmos 90, versículo 12 e 14. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Essa deve ser a nossa oração. E no final da aula eu quero orar e eu quero falar isso para Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Isto serve para quem está envelhecendo, isto serve para quem
precisa organizar melhor a sua agenda, os seus compromissos. Muitas vezes eu comento com a minha própria esposa que a gente é tão absorvido pela rotina diária que a gente não marca na agenda momentos a dois, momentos para priorizar o casal, mas a gente precisa contar os nossos dias, saber agendar, saber planejar. Isso é sabedoria. Nós precisamos dessa sabedoria de Deus e, quando estivermos a dois, né, sabermos aproveitar os melhores momentos da vida. Então, querido, seja com a sua família, até o próprio trabalho, aproveite o tempo que você trabalha. Hoje o celular é um dos grandes ladrões de produtividade, também no ambiente de trabalho. A pessoa trabalha 8, 10 horas por dia, mas passa 4 horas, 3 a 4 horas no celular. Ora, que produtividade vai ter um funcionário assim? E em casa, então? Quantas vezes as mídias, televisão, internet, celular, roubam um tempo precioso que a família tem para conversar sobre a palavra de Deus, sobre as coisas da família, dar atenção um ao outro? Então precisamos ter sabedoria de Deus, queridos. Outro termo na Bíblia é a palavra kairos. Do grego também significa o tempo oportuno, o tempo certo, o tempo de Deus. Queridos, este é o tempo em que Deus realiza as coisas em nossa vida. Quando a gente fala, no tempo dele, ele vai ouvir o meu clamor, é isso. Na hora certa que tiver que acontecer, vai acontecer, né? E quando a gente está com a nossa vida no altar de Deus, queridos, nós precisamos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se uma porta se fecha na sua vida, dê glória a Deus, mas continue crendo que no tempo dele, ele vai abrir portas para você. A porta certa, o caminho certo para você trilhar. Muitas pessoas, né, por exemplo, vou usar o exemplo do casamento, né? Muitas pessoas ficam ansiosas porque estão solteiras e muitas vezes não esperam o tempo de Deus, o tempo kairos, e acabam apenas na sua impaciência adiantando as coisas, e muitas vezes aquilo não é o melhor. O melhor é nós esperarmos em Deus. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, queridos, que nós saibamos esperar, que nós saibamos o tempo certo de agir. Também, né, eu estou esperando Deus me chamar para pregar a palavra. Mas o que é isso, rapaz? Tem que pregar hoje a palavra, amanhã nós não sabemos se estamos vivos. Então, tem coisas que o tempo de Deus é hoje. Mas muitas vezes, a gente precisa esperar o momento certo para o agir de Deus. Nós não precisamos estar afobados. E, queridos, ali o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,8, fala: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quantas vezes eu ouço pessoas dizendo: eu orei 20 anos para o meu filho se converter e ele se converteu. A gente quer que a coisa aconteça assim, como num estalar de dedos. Mas tem coisas nos mistérios de Deus que é no tempo dele que precisamos esperar e agir. Agora vamos falar um pouquinho da mordomia do tempo, que é o assunto principal da aula. Já conceituamos tempo. O cachorro está apressado aqui, né? O cachorro está sempre remindo o tempo, né? A gente... Então, na mordomia do tempo, queridos, a gente precisa remir o tempo. E o tempo é o único bem que não podemos recuperar. E aqui uma curiosidade: o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas por dia
navegando na internet ou nas redes sociais. Então, o dia tem 24 horas. Quanto é que dá 24 menos 9? Né? Sobra pouco tempo, né? Então, remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Então, não, remir o tempo, irmãos, não é que você vai fazer as coisas de maneira apressada. Não, mas é você evitar desperdícios. Você tirar da sua agenda, tirar do seu dia a dia coisas que só roubam, sugam o seu tempo em família, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de estudos, o seu tempo na casa de Deus. Quantas pessoas dizem eu não tenho tempo para ir na igreja? Queridos, eu não admito que um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, cristão cheio do Espírito Santo, cristão frutífero, passe 15 dias sem ir na igreja. Eu não admito isso. Eu não admito, não encaixa. O cristão precisa encaixar Deus na sua agenda, os irmãos em Cristo, o seu chamado, o seu ministério. Então, queridos, precisamos dar atenção a este texto aí de Efésios 5:15. Precisamos remir, né, o tempo, queridos, porque a pessoa não teve tempo numa semana para ir uma vez no culto de 1 hora e meia. Mas se contar a hora, os momentos, os segundos, as horas que passa no celular, na Netflix, na frente da televisão, com certeza passa muito mais de 1 hora e meia de culto. Então, fica para nós pensarmos. Dentro da mordomia do tempo também, nós precisamos aprender a contar o tempo, como no salmo que nós lemos anteriormente. Será que é possível contar os dias? O que é contar os dias? Não é o dia 1, dia 2, dia 3. Não é isso. É contar os dias, é nós entendermos que os dias, o tempo é limitado. Os dias são finitos e terrenos. Nós também precisamos conscientizar-nos do nosso limite humano. Nós não podemos fazer planos para daqui a 200 anos, né? Não, a gente tem que fazer planos para uma vida média, né? Para isso nós precisamos aproveitar bem o tempo. Né? Então vamos aprender, queridos, a contar o tempo que Deus nos deu, da melhor maneira possível. E a prestação de contas. Um dia nós havemos de prestar contas, não apenas dos nossos atos, mas também do nosso tempo perdido, queridos. Tudo que nós administramos com relação à nossa vida, né, nós daremos conta a Deus. Ele nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. Então, queridos, não adianta chegar lá no dia do Senhor, né, e dissermos: Deus, eu não tive tempo para orar, eu não tive tempo para ler a Bíblia, eu não tive tempo para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Daí não adianta mais. Quantas pessoas não tiveram tempo para a família e a família se despedaçou? A pessoa não teve tempo para o lazer, depois ela ficou doente de tanto trabalhar e daí ela não pôde mais ter lazer porque estava doente. Então, queridos, vamos com diligência dar atenção à mordomia do tempo. Agora, como aproveitar bem o tempo? Primeiro, use o seu tempo para Deus. Então, reservar tempo para Deus, queridos. Momentos da vida devocional diária, estudo da palavra, oração, louvor, adoração a Deus, não pode faltar em nossa vida. Então, queridos, não há nenhum homem de Deus na Bíblia, não há nenhum homem vitorioso, um herói da fé, que não orasse.
bastante. Ali nós trouxemos o exemplo de Davi e Daniel. Leitura da palavra, queridos. O próprio Davi, né, no Salmo 119, diz que ele tinha prazer na lei de Deus. Prazer em ler, meditar na palavra de Deus, na lei de Deus. Então, vamos usar o nosso tempo para isso, queridos. Não adianta, hoje nós estamos muito na época dos vídeos curtos, o Twitter, né, que tem 140 caracteres, as pessoas não conseguem ler mais de 2, 3 frases. Nós estamos muito rápidos e não é assim que nós aproveitamos o tempo. Nós precisamos ruminar a palavra, precisamos, né, absorver, ler, reler, ler um capítulo inteiro da Bíblia ou mais, para que assim nós possamos aprender de verdade, queridos. Hoje os cristãos estão muito relapsos, queridos, mas eu e você não. Eu e você estamos aqui aprendendo mais da palavra. E parabéns a você que está aqui comigo, que você está gastando um tempo, investindo um tempo na sua vida espiritual. Eu tenho certeza que Deus há de frutificar muito na sua vida. Em nome de Jesus. Como aproveitar bem o tempo? Use o seu tempo para você mesmo, sim. Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Não adianta nós cuidarmos dos outros, vivermos apenas para os outros e não cuidarmos de nós mesmos. Não quer dizer que nós tenhamos que ser egoístas, não, mas nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Nós temos que nos priorizar também. Nós temos que reservar um tempinho na nossa agenda para nós. Olha só o que disse João ali na terceira epístola, que tudo fosse bem em todas as coisas. Ele desejou isso, saudando, né, ao destinatário da sua terceira carta, ele desejou que tudo fosse bem em todas as coisas. Então, queridos, além de cuidar da vida espiritual, a palavra mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando equilíbrio interior que beneficia a mente e o corpo. Precisamos dar tempo para nós. Um tempo não apenas de lazer, mas um tempo a sós, um tempo para refletir, isso é muito importante. Use o seu tempo para a sua família. Queridos, tem pessoas na igreja que se doam demais para a igreja e quando vê, perdem as suas famílias, os seus casamentos. Então a gente vê tudo, vê casos de casamentos destruídos por falta de valorização do cônjuge. Também tem pessoas que só querem trabalhar para ganhar o salário, o sustento, e negligenciam o tempo em família, daí também não adianta. Olha só o que diz lá 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, pior do que o incrédulo. Então, use o seu tempo para a sua família. Agora tem um detalhe, não adianta, por exemplo, você querer reunir a família todo domingo e trocar o culto pelo momento em família. Não, está errado. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, use o seu tempo de folga, de lazer, para a sua família, mas também use o seu tempo, o seu dia do descanso, para adorar a Deus. A Bíblia fala que é um dos 10 mandamentos nós reservarmos um dia de descanso. E nesse dia também nós haveríamos de cultuar e glorificar a Deus. Todo dia é dia de adorar a Deus, mas tem um dia, pelo menos na semana, que a gente precisa priorizar a congregação. Precisamos dar atenção a ouvir a palavra de Deus e ser usado por Deus na congregação. Mas não vamos descuidar da nossa família. Concluindo, queridos,
Após a queda do homem, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Esse é o tempo determinado. Mas em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos aqui na terra. Temos os olhos voltados para a Nova Jerusalém, para Sião, para a eternidade com Cristo. Ali nós desfrutaremos plenamente da vida eterna. Mas aqui nós temos que aproveitar bem o tempo. Nós estamos aqui nessa vida terrena de passagem. E aí, como tem sido a sua passagem nessa vida? Então é para nós refletirmos. Vamos a um momento de oração. Eu te convido agora a orar comigo. Falamos sobre o tempo, sobre a mordomia do tempo, como aproveitar melhor o tempo em todas as áreas da nossa vida. Aprendemos os conceitos de tempo, então que você possa viver tudo que Deus tem para você, que não haja barreiras para que Deus cumpra os seus planos na sua vida. Então, oremos em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por esta pessoa que está me assistindo agora, por esta aula bíblica. Ó Deus, que nós estamos aprendendo tantas coisas maravilhosas da Tua palavra, Senhor. Deus, nos ajuda a aplicar no nosso dia a dia. Ensina-nos, Deus, a remir o tempo, porquanto os dias são maus. Ó Deus, nos ajuda, proporciona para nós momentos agradáveis em família, Deus, na igreja, que nós tenhamos tempo para te adorar, tempo para dar frutos no teu reino, que nós também usemos o nosso tempo para trabalhar, para viver, para o nosso sustento, mas não trabalhar demais também, que venha a roubar a nossa saúde, roubar o nosso casamento, o nosso tempo de qualidade em família. Ó Deus, venha equilibrar todas as coisas. Talvez alguém que me assiste está com a vida bagunçada na sua agenda, na sua rotina. É tudo uma loucura. Ó Deus, os compromissos, o tempo parece que passa muito rápido, as coisas, ó Deus, ficam para trás, os momentos bons da vida. Ó Deus, coloque em ordem as nossas vidas em nome de Jesus, para que assim nós possamos, ó Deus, sermos bons mordomos no tocante ao tempo, Senhor. Deus, levanta, Senhor, ó Deus, mulheres virtuosas, homens valorosos, jovens. Levanta, Senhor amado, ó Deus, pregadores da tua palavra. Levanta, Senhor, grandes profissionais, grandes influenciadores da sociedade para brilhar a tua luz onde quer que estejam, Senhor. Ó Deus, que o teu povo, Senhor, possa ser um povo alegre, um povo que festeja, um povo que aproveita os momentos bons da vida, Senhor. Mas que também o teu povo saiba, ó Deus, remir o tempo, aproveitar o tempo para trabalhar enquanto é dia, para que nós possamos ver, Deus, o teu reino se concretizar nas vidas, nos corações. Então, em nome de Jesus que eu oro, peço que o Senhor abençoe a todos os nossos alunos, os nossos, ó Deus, espectadores desta aula, que o Senhor multiplique as tuas ricas bênçãos sobre todos, meu Deus, com saúde, com paz, com harmonia no lar, ó Deus, e com a certeza, Deus, que o Senhor está no comando de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, chegamos ao fim desta meditação, desta aula. Comente aí se você está gostando. Dê também sugestões de assuntos para nós abordarmos. E eu estou voltando depois de alguns dias. Na semana passada, por motivos profissionais, eu não pude estar aqui, mas
Agora estamos e aproveite para ver algum vídeo também que você não assistiu ainda do nosso conteúdo aqui no canal. E eu faço um apelo aqui, aqui. Invista no ensino da palavra de Deus. Eu agradeço, teve irmãos que ofertaram na igreja por este propósito, eu agradeço, e o meu compromisso com vocês é sempre buscar a excelência, o melhor conteúdo, as melhores condições para que nós venhamos aprender mais da palavra de Deus. Então está aqui o Pix. Você que quer colaborar com qualquer valor, até 99 centavos, vai ser bem aplicado, com certeza, neste ministério de ensino da palavra de Deus pelo YouTube. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Deus abençoe vocês abundantemente em nome de Jesus.